Ditadura de gênero. Algum tempo atrás, no Facebook, alguém fez uma postagem. Escreveram assim: houve um tempo em que o homossexualismo era proibido. Depois passou a ser tolerado. Hoje ele é incentivado. Eu vou me embora daqui antes que ele comece a ser obrigatório. Mais que uma piada, era na verdade uma espécie de profecia. Lúdica, mas profecia. Nossos filhos correm sérios riscos. Nós vamos falar sobre ideologia de gênero, coisa que, aliás, eu prefiro chamar de ditadura de gênero. Você, pai ou mãe, deveria assistir esse vídeo acompanhado de seu cônjuge. E não se esqueça de replicar para os seus amigos e irmãos em Cristo algumas das informações que estão aqui, porque eu imagino que isso possa ajudar bastante a defender os nossos filhos. A ditadura de gênero se estabelece a partir de duas estratégias. Uma é simplificar demais e a outra é confundir demais. Vamos começar por aquilo que o próprio Deus disse a respeito do sexo. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o Senhor Deus criou macho e fêmea. Mas você sabe bem que dos dois entes humanos, o primeiro a ter sido criado foi o homem. Por que então acrescentou o escritor bíblico a expressão macho e fêmea os criou? Porque o simples aparecimento do homem já pressupunha o futuro surgimento da mulher. E quando pensamos em um homem ou quando imaginamos uma mulher, tanto a imagem que temos de um homem quanto a imagem que temos de uma mulher traz-nos à mente não um estereótipo, como se quer dizer hoje, mas traz-nos à mente um protótipo, isto é, uma ideia concebida, fechada, resolvida daquilo que é o ser humano. Você tem em sua mente muito bem definido o que é o biotipo, o que é o comportamento, o que é a forma de ser, agir, pensar, movimentar de um homem e, em contrapartida, obviamente, de uma mulher. Mas quando se trata a respeito do sexo no âmbito da ditadura de gênero, aquilo que é tão simples torna-se extremamente complicado por parte da mentira que Satanás criou. Então vamos buscar entender o que é a ditadura do sexo de gênero, como se usa hoje a palavra, e como ela tem confundido as crianças, os jovens, os adolescentes. Simples assim. O problema se resolve com essa simples verificação. Você sabe o que é um homem, você sabe o que é uma mulher. Mas a ditadura do gênero propõe o seguinte, que o sexo, que eles preferem chamar de gênero, estabelece-se a partir da verificação de três variáveis: anatomia, percepção, emoção. A partir das Sagradas Escrituras, para nós, homem é o seguinte: alguém nascido com os instrumentos genitais de homem, nasceu com um pênis. E uma mulher nasce com as características genitais femininas, uma vagina. Mas isto que para nós define de maneira tão clara a característica do sexo masculino ou feminino, para os ditadores do gênero, não é um caractere, não é uma característica, é uma variável. Alguém pode nascer anatomicamente como um homem ou como uma mulher, mas isso, segundo a ditadura do gênero, não classifica alguém como homem ou como mulher. Há uma complicação aí. E não pense que para nisso. Quanto à percepção, Satanás coloca o seguinte, que mesmo que eu vá diante do espelho, olhe o meu corpo e conclua, é o corpo de um homem, eu posso transgredir esta questão anatômica, porque ela não é uma característica, é uma variável, e assim dizer que eu me percebo como um homem ou percebo a mim como uma mulher. E aí vem a terceira variável que joga tudo isso aqui no mar da lama e da perdição do pecado, que são as questões emocionais. Não importa se o corpo é de homem, pode gostar, ter emoção por outro homem. Não importa se a percepção
que nem existe biblicamente, é de ser macho ou fêmea, porque a emoção pode ser inclinada a um outro macho ou a uma outra fêmea ou a qualquer um dos dois em qualquer proporção, porque você talvez esteja pensando que as questões da ditadura do gênero se resumem a ser homossexual ou a ser lésbica, mas existem outras coisas aí. Aliás, a nomenclatura atual presente para a questão é L, G, B, T, Q. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e essa letrinha aqui que representa a palavra inglesa queer. A ditadura de gênero abre as portas para um mundo animalesco, conturbado, onde as variações sexuais só são limitadas pela imaginação pecaminosa. Quanto mais adiante puder ir a imaginação e os questionamentos sexuais, então para mais longe se lançarão os limites do pecado sexual promovido pela ditadura de gênero. Escreveu-se um livro chamado Tempo Bom, Tempo Ruim, por um dos grandes profetas LGBTQs que temos no Brasil, aquele deputado federal Jean Willis, que foi o grande desserviço eleitoral que o Estado do Rio de Janeiro prestou ao restante da nação brasileira quando elegeu aquela pobre alma perdida para o Congresso Nacional. Naquele livro, o sujeito escreve e coloca as suas questões relativas ao sexo, explicando isso. O que o nosso Deus estabeleceu como sendo apenas uma de duas opções para o ser humano, dadas desde o nascimento, sim, porque você nasce homem ou nasce mulher, não importa o que seja feito, você viverá homem ou viverá mulher. A ditadura de gênero, conforme explicado pelo seu falso profeta no Brasil, multiplica-se em variáveis, onde as questões mais fundamentais, como a anatomia, não são mais do que variável dentro de uma equação satânica. Eu sugiro a você que ensine aos seus filhos, dentro do discernimento de educação que Deus lhe tem concedido, a verdade a respeito destas mentiras. E quanto mais cedo, melhor. Ainda que o seu filho seja uma criancinha com 7 ou 8 anos de idade, porque Satanás não tem piedade dos seus filhos. Eu recomendo a você veementemente a leitura de um livro que alguns anos atrás foi editado no Brasil pela Central Gospel. Eu não sei se esse livro hoje encontra-se ainda no catálogo da editora e se é fácil encontrá-lo nas livrarias. Mas se não for, procure pelo texto do livro na internet, certamente você encontrará. O livro se chama A Estratégia e ele foi escrito por um reverendo pastor norte-americano, pesquisador dos temas relacionados à ditadura de gênero. Nesse livro são publicados não apenas os resultados de estudos, mas também documentos extremamente reveladores da estratégia satânica de aliciamento de nossos filhos e de como o diabo quer arrastá-los ao inferno através da ditadura de gênero. Neste trabalho, o pastor autor do livro conta a respeito de uma carta pública aberta. Essa carta foi escrita por um dos líderes do movimento LGBT de São Francisco, na Califórnia. E nesta carta aberta, o líder do movimento gay daquela cidade americana dizia: nós vamos espreitar as suas crianças, nós vamos encurralar os seus filhos nos banheiros das escolas, dos shoppings, das praças públicas. Suas crianças não estão a salvas do assédio homossexual. Não é um profeta do caos descrevendo o que vai acontecer, é um líder homossexual dizendo o que ele vai fazer com as nossas crianças. Nós temos visto isso em nosso Brasil, sobretudo nas últimas semanas, quando daquelas exposições de pseudo-arte, que na verdade é pedofilia, é crime, onde as crianças foram levadas a conhecer o mundo da depravação sexual, da ditadura de gênero, muitas vezes guiadas pelas mãos de seus pais. Em momentos assim fica claro para mim porque foi que Deus criou o inferno. É hora de cerrarmos fileiras. É hora de orarmos, clamarmos por Deus nos cultos domésticos das nossas casas, para que as nossas crianças fiquem imunes, guardadas e protegidas da ditadura de gênero. E eu convoco você,
Mais que isso, eu desafio você. Uso, aliás, as palavras que Paulo usou com o jovem Timóteo. Eu te conjuro a fazer não simplesmente um protesto, mas a assumir um posicionamento forte, aberto e radical contra a ditadura de gênero na escola do seu filho, seja ela pública ou particular, porque tanto numa quanto na outra, as duas só acontecem porque você as financia com o seu dinheiro, dos impostos ou das mensalidades escolares. Então, o ser humano que tem direito sobre a educação de seu filho é você, não é o diretor, não é o professor, menos ainda os ideólogos endemoniados da ditadura de gênero. Fale, reclame, exija, bata o pé, seja firme ao defender a inocência e, sobretudo, a salvação seus filhos. Nós estamos sob ataque. A perseguição chegou. É tempo de guerra. Mateus capítulo 24, o sermão profético do Senhor Jesus Cristo sobre os últimos tempos e o princípio das dores, assinalava como sendo mister que estas perseguições acontecessem. Mister significa algo inadiável e inevitável. De fato, estamos diante de uma perseguição que não se pode evitar. Entretanto, algo eu tenho a dizer aos irmãos. Diz a palavra de Deus que estas coisas são os primeiros ais, o princípio das dores. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você pode livrar seus filhos do sofrimento da ideologia, ou melhor, da ditadura de gênero, levando-os ao conhecimento da verdade que liberta. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida e não se esqueça de levar esta mensagem a quem mais você imaginar que pode beneficiar-se dela, e que Deus tenha misericórdia das almas das nossas crianças.